Boa tarde, povo de Deus. Louvado seja Deus. São 3 horas e 1 minuto aqui na capital de Fortaleza, né? Aproveitando essa hora vaga aqui para nós meditar na palavra de Deus. Louvado seja. Tem uma coisa melhor do que a gente meditar na santa poderosa palavra. Louvado seja Deus, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória, né? Seja dado ao Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus. Então eu queria aqui meditar com os irmãos aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, né? Um texto tão conhecido, né, amados? Depois a gente vamos para a igreja, vamos ceiar, né? Mas eu queria começar aqui em Mateus, 1 Coríntios, capítulo 11, versos 17 até o 33, 32, 31. A divisão da comunidade e a ceia do Senhor. Mas comunicando-vos isso, não vos louvo, porque não vos reunis para o melhor, mas para o pior. Em primeiro lugar, porque ouço que quando estáis reunidos em assembleia, existem divisões entre vós, e em parte acredito. Pois necessário também que haja divisões entre vós, para que aqueles que são provados se tornem manifestos entre vós. Portanto, quando vos reunir em um mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, visto que cada um se antecipa em comer a própria ceia, de modo que enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Porventura não tendes casas para comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, eu vos louvarei. Nisso certamente vos louvo. Pois eu recebi do Senhor o que também vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que estava sendo entregue, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo por vós, fazeis isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice depois de ceiar, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazeis isto em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. De maneira que quem indignamente comer o pão ou beber do cálice do Senhor será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Preste muito bem atenção essa parte aqui, viu, irmãos? Preste muito bem atenção. Estou falando aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 17 até terminar. Então, o Senhor diz aqui, né? No versículo 23, pois recebi do Senhor o que também vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que estava sendo entregue, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo por vós, fazeis isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice depois de ceiar, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. E todas as vezes que beberdes, fazeis isto em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Aí no versículo 27 que me chama a atenção quando ele diz: De maneira que quem indignamente comer o pão ou beber do cálice do Senhor será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, se não discernir o corpo, come e bebe a sua própria condenação. Por isso, entre vós, meu Deus, há muitos fracos e doentes, e muitos já adormeceram, porque se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Presta atenção aí.
Meu Deus, estou tendo uma revelação aqui agora, ó, do céu, bem quentinha. 11, 1 Coríntios 11, eu estou lendo um texto todinho, para nós entender, né, irmão? Você gosta de, às vezes, o pessoal lê só o 23, mas certo para começar lá do 17, para nós entender, né? Sobre a ceia, né? Mas quando, ó, porque se examinasse a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, reúne-vos para comer e esperar uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para a condenação. E os demais coisas, quando eu for, as ordenarei. Meu Deus, meu Pai, aleluia. Então, o que me chama a atenção nessa passagem todinha, do 17, do capítulo de 1 Coríntios 17 até o 34, o que me chama a atenção é o versículo 31 e o 32. Por quê? Porque se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como não seremos julgados. Isso é a realidade, irmão. Isso é pura realidade. Porque as comunidades cristãs, elas são formadas por pessoas de diferentes grupos sociais, né? Não é verdade? A comunidade cristã, ela é formada por pessoas de diferentes grupos sociais, né? As pessoas que eram escravos agora estão libertos, cidadãos livres, pobres, ricos e de diversas tradições culturais e religiosas. Na ceia do Senhor, os ricos começavam eles começavam a se banquetear e deixaram somente algumas migalhas para aqueles que para aqueles que precisassem, né? Para aqueles que precisassem. É por isso que ele falou isso aqui, ó, que naquele tempo como tinha várias classes, várias comunidades cristãs, né? Então são formadas por pessoas de diferentes grupos sociais, escravos, libertos, cidadãos livres, pobres, ricos, de diversas tradições culturais e diversas tradições religiosas, né? Na ceia do Senhor, lá naquele tempo, lá em 1 Coríntios, por isso que quando Paulo começa a falar, né? Não está na Bíblia, mas quem estuda a história, quem gosta de estudar a história, quem gosta de estudar a Bíblia, né? Lá de estudar as cartas paulinas, né? Diz que na ceia do Senhor, naquele tempo dos gregos, lá os ricos, eles começavam a se banquetear e deixavam somente algumas migalhas para aqueles que por precisarem trabalhar, chegavam depois. E nesse contexto que está a mais antiga narrativa da última ceia do Senhor. O relato serve de argumento para reafirmar que a atitude dos Corintos, né? A atitude dos Corintos, eles contrapõem ao verdadeiro sentido da ceia do Senhor, que é fazer memória da entrega gratuita de Cristo por amor, para estabelecer a justiça, para estabelecer a fraternidade e para estabelecer também a comunhão, para estabelecer a expressão da nova aliança, né? Alude a um texto profético de Jeremias, no capítulo 31, versículo 34 e até o verso 34, a qual propõe uma relação mais pessoal entre Deus e o seu povo. Deus mesmo, com o seu Espírito, entrará no coração do ser humano e transformará, oferecendo sua proteção e seus dons de graça. Essa nova aliança é selada na entrega gratuita, livre e condicional de Jesus lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. Então, a igreja de Corinto era rica também em carismas,
de dons concedidos pelo Espírito Santo, a serviço da comunidade. Contudo, essa diversidade de dons leva a supervalorização de alguns, detrimento, né, de outros. Segundo Paulo, o critério para o reconhecimento dessas experiências carismáticas é ter a consciência de que são os dons concedidos por Deus gratuitamente por meio do Espírito Santo. Então, mas eu acho interessante aqui, quando ele fala, há muitos fracos e muitos doentes e muitos já adormecem, porque se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E é verdade, irmão. Até um parente teu, às vezes até uma pessoa próxima de tua, ele erra, ele faz um delito, né? Mas quando você vai examinar, você não repreende ele perante a Bíblia. E muitos também que erram, né? Eles erram, né? E ele não é capaz de julgar ele mesmo. Ele não é capaz de reconhecer o seu próprio erro. Ele não tem humildade de reconhecer, que nem Davi reconheceu lá no Salmo 51. E ele pediu a Deus que colocasse nele um espírito novo no seu interior, né? Louvado seja. Então Davi, ele reconheceu, ele se examinou, ele caiu em si e reconheceu. A Bíblia diz também, louvado seja o nome do Senhor, em Lucas 15, né? Louvado seja Deus, quando fala ali do jovem que saiu da casa de seu pai, a Bíblia diz que quando aquele jovem caiu em si, ou seja, ele se examinou-se, ele voltou para a casa do pai, né? Então se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados para que sejamos condenados, né? Para que nós sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, reúne-vos para comer e esperar uns pelos outros. Então, eu acho muito interessante aqui, louvado seja o nome do Senhor, esse negócio, né, irmão? Isso é sério. Quando ele fala assim, olha, porque se examinais a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados, né? Então, isso aqui tem que ter muito cuidado, irmão. Porque quando a Bíblia diz assim, ó, né? Aquele que comer desse pão indignamente, né? Ó, de maneira de quem? Versículo 27. De maneira de quem indignamente come o pão ou bebe do cálice do Senhor, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado, né? Se verdadeiramente você auto-se-examinou ali perante, né, o Senhor, e se na hora que você se examinou, será se você estava hábito para ceiar? Será se você estava hábito para participar da ceia do Senhor, né? Porque tem muitos, irmãos, que está precisando, se examina e vai lá na frente lá e se reconcilia, mas tem outros que não. Tem pessoas que têm vergonha, tem outros que têm um coração duro, tem outros que acham que está correto pelas atitudes que está fazendo, né? Mas o termo grego traduzido como a origem, né, parece o mais adequado, dado que o apóstolo não deseja estabelecer uma ordem, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, né? Mas Paulo, ele aconselha, né? E Paulo, ele aconselha ali ele está aconselhando, né? Ele está dizendo ali que ali havia uma divisão na comunidade, né? Havia uma divisão no meio do povo de Corinto. Era um povo carismático, louvado seja o nome do Senhor, mas ali era uma igreja muito problemática, era uma igreja que tinha divisão. Então, quando a igreja está dividida, então quando uma pessoa vive numa vida, louvado seja o nome do Senhor, vive numa vida de divisão, né? Divisão, louvado seja o nome do Senhor, essa pessoa não está apta a ceiar, né? Então, Paulo, quando ele diz assim, ó, mas de maneira de quem? Indignamente comer do pão, beber do cálice do Senhor, será culpado do corpo, do sangue do Senhor, né? Do imaculado, né? Porque se nós examinais assim mesmo, nós jamais seríamos julgados, seríamos condenados. Por quê? Porque, irmãos, vou dizer uma coisa para você.
Vou dizer uma coisa para você. O homem, irmão, ele é muito egoísta. O ser humano, ele só pensa em si. Se você for para parar para pensar, se nós não mergulhar aqui nessa palavra e não guardar essa palavra, e se nós não praticar essa palavra, né, a nossa caminhada ela fica dividida, né? Ela fica dividida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a divisão vem no reino espiritual, aleluia, é para a nossa morte, é para a nossa própria condenação. Tá entendendo? Porque a Bíblia diz que o Senhor ele não habita onde tem um reino dividido. Ele diz que não ajuda comigo que se espalha. Quem não ajuda comigo que se espalha, não adianta. Você está entendendo? Você já viu o óleo se misturar com a água? Você já viu o café se misturar com o leite? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Assim também é nós. Por isso que quando ele fala assim, então, quando vocês forem cear, vocês examinem-se, né? Examinem-se a nós mesmos, né? Porque se nós examinar nós mesmos, o que vai acontecer? Nós seremos julgados. Então, há muitos fracos e há muitos doentes, e muitos já adormecem. Tem tantas pessoas doentes, pessoas fracas. Por quê? Porque também estão ceando indignamente, irmão. A pessoa está ceando de qualquer jeito. E ceia, você está participando da morte vicária. Morte vigária de Cristo. Que morte vigária é essa? É que ele pagou. Ele pagou com sua própria vida. Ele pagou com seu próprio corpo, né? Ele nos amou de tal maneira. Ali foi um ato de amor. Um amor verdadeiro, né? De ir até a cruz do Calvário e levar todos os nossos pecados, né? Aleluia, né? E ali tem morte de cruz. Então, quando a gente for ceiar, nós temos que se examinar, né? Ver como é que nós estamos na presença do Senhor, para que nós não seja condenado e fazer parte, né? E você fazer parte de quem? Fazer parte daquele que levou ele lá para a cruz do Calvário. Porque quando eu estou pecando, quando eu estou errando, quando eu estou dando mau testemunho, é como se eu estivesse crucificando Cristo de novo. Você está entendendo? Então, esse negócio de ceia é coisa séria. Às vezes a gente lê esse texto aqui, a pessoa não cai em si, né? Mas, o verdadeiro sentido da ceia do Senhor é fazer uma memória de entrega gratuita de Cristo, puro amor, e para estabelecer a justiça e a fraternidade, e a comunhão e a expressão da nova aliança, né, com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, é uma maneira de nós retribuir o grande e verdadeiro amor que Ele teve por nós, de morte de cruz. Né? E como é que eu retribuo esse amor? É amando o meu próximo, amando o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amando ao próximo como a ti mesmo. Quando eu amo o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, e amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amarás o próximo como a ti mesmo, eu estou retribuindo, né, aquele grande amor. Eu estou retribuindo, né, aquele grande feito lá na cruz do Calvário, né? Eu estou reconhecendo, louvado, eu estou fazendo agora parte do corpo de Cristo, porque a Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, meu irmão. Mas muitas das vezes a gente só pensa na gente, irmão. O ser humano, ele é muito egoísta. O ser humano, ele é muito individual. O ser humano, Deus, ele prova nós todos os dias. Nessa tarde eu quero dizer para ti que aonde está o teu coração, também estará o teu tesouro. E onde é que está o teu coração nessa tarde? Onde é que estão os teus pensamentos nessa tarde? Onde é que estão os teus desejos nessa tarde? Hein? Qual é as atitudes que saem de dentro de ti nessa tarde? Você tem se analisado? Você tem se examinado? Lucas 6,46, a Bíblia diz que a boca fala que está cheio o coração, né? Provérbios 14,30 diz que, versos B, diz que tudo que se deve guardar em teu coração, porque se procede a saída da vida. Então, para mim declarar um grande amor dessa morte de cruz, para mim,
Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, né? Eu fazer parte dessa Santa Ceia aqui, eu tenho que amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo. Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E a Bíblia diz também que para me fazer parte desse corpo, né? A primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e versículo 22, a Bíblia diz que eu tenho, parte B, a Bíblia diz que eu tenho que amar os meus irmãos com amor não fingido, irmão. Não fingido, e também não por interesse. Tem pessoas que se aproximam perto da gente só por interesse, irmão. Por interesse, sabe? Aí depois dá as costas, certo? Mas o nosso Jesus não, ele nunca deu as costas por nós. Ele tomou foi a frente, ele tomou foi a rédea, certo? Ele tomou a frente e teve aquela morte de cruz, por mim e por ti. A Bíblia diz, irmão, que ele foi injuriado e ele não se injuriou, certo? Certo? Ele foi injuriado, mas não se injuriou. Roubaram a paciência dele de todas as formas, tentaram roubar a paciência dele, acusaram ele de todas as formas, humilharam ele de todas as formas. A Bíblia diz que aquele que injuriou ele não se injuriou, né? É por isso que, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos uma identidade. Nós temos uma identidade e uma dignidade da vida cristã, né? Por isso que ele nos chama a vocação da santidade. Eles nos chamam para nós somos convocados, né? A andar na santidade, certo? Andar na vocação da santidade. Por isso, aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 13, a Bíblia diz: por isso, com vossa mente preparada para agir, e sóbrios, colocai a vossa esperança totalmente na graça, que vos será trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos conformeis aos desejos de antes, em vossas ignorâncias, mas com o santo que se vos chamou, tornai-vos santos toda a conduta, pois está escrito: serei santo porque eu sou santo. Em toda a conduta, em toda a maneira de viver, temos que andar correto. Temos que andar na verdadeira correção. Temos que ser verdadeiro. Não tem esse negócio de meu crente. Não tem esse negócio de meia boca, crente meia boca, não, irmão. Não tem esse negócio, não. Ou nós somos ou nós não somos, né? Eu estou aqui pregando para vocês aqui. Eu estou falando para vocês aqui, certo? Mas eu aqui estou sendo exortado por essa palavra. Eu estou sendo exortado. Eu estou sendo cobrado pela essa própria palavra que eu estou pregando aqui. Então Paulo aqui, ele via essa divisão na comunidade cristã. Paulo via essa divisão lá em Coríntio, que, como eu disse, era uma igreja carismática, mas ao mesmo tempo uma igreja totalmente problemática. Chegou uma hora que teve uma divisão tão grande ali, que uns queriam seguir Apolo, outros queriam seguir Paulo, e outros queriam seguir a Cefas. Aí Paulo, vendo ali aquela bagunça, aquela divisão entre eles, Paulo chegou e disse: olha, né? Paulo diz assim, ó: a gente planta, mas quem rega é o Senhor. A gente pega a semente e lança a semente, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Aí Paulo ainda diz assim ainda, olha o que aqui Paulo ainda diz ainda. Paulo diz assim, ó: eu sou de Cristo, Cefas é de Cristo, e Apolo é de Cristo, e todos nós somos de Cristo, né? Então, em toda maneira de viver, a santidade, irmão, é uma característica da nova vida, né? Exige dos escolhidos a atitude de obediência, né? O comportamento com os projetos de Deus, né? E o distanciamento das práticas pagãs, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que eu digo, quando se nós examinar nós mesmos, nós não seremos julgados. Mas quando ele julga, não, é diferente, né? Nós somos o quê? Nós somos disciplinados. Aí ele fala assim, ó: e chamais de pai aquele que julga com imparcialidade, cada um segundo a sua obra. Comportai-vos com temor no tempo de vossa exílio, e sabeis que não com coisas perecíveis, como prata ou ouro, foste resgatado da conduta fútil herdada do vosso pai. Viu? Nós não fomos resgatados por coisas perecíveis, não, irmão. Nem fomos resgatados nem por prata, também nem por ouro, também não. Mas nós fomos resgatados da conduta fútil, né? Herdada do vosso pai, mas com sangue precioso.
Nós fomos resgatados pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem culpa e sem mancha, irmão. Olha, nós só conseguimos estar de pé hoje e como conseguimos alcançar a graça, porque Ele é tão limpo, sem culpa e sem mácula, e Ele foi um sacrifício vivo, né? Ele foi a nossa providência. Assim lá no Monte Moriá, quando ali Abraão já ia pegar o tutelo, Abraão já tinha preparado a lenha, já ia preparar o fogo, já ia pegar o tutelo, já ia sacrificar Isaac. Aí o Senhor vai e manda um cordeirozinho novinho, um borregozinho ali novinho para sacrificar. Deus mandou a providência, né? Assim é nós estávamos sendo sacrificados pelo pecado, pela desobediência. Nós éramos manchados pelo pecado, tinha uma vida manchada, errônea, a gente tinha uma vida torta, desmantelada, nós vivíamos uma vida de escuridão, de opressão, de angústia, de ansiedade, de depressão, aleluia, nós vivíamos uma vida cheia de malícia, cheia de armadilha, cheia de imundície, cheia de lepra, mas o Senhor mandou a providência, mandou o seu Filho amado. A Bíblia diz lá lá nas cartas de João, no capítulo 3, versículo 16, que Ele amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê seja salvo, mas aquele que não crê já está condenado, meu irmão. Aí tem pessoas que dizem que crê, tem pessoas que dizem que crê, que acredita, tem pessoas que dizem que ama, mas não ama o próximo como assim mesmo, irmão. Não bota Deus em primeiro lugar. Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amará o próximo como a ti mesmo. Ele chegou lá para aquele jovem rico e disse: quer dizer que tu dá oferta, quer dizer que tu dá dízimo, quer dizer que tu faz isso aí tudo aí, e ora, e passa pouco, tu se amostra, tu se exibe, agora pega tudo quanto tu tem e dá aos pobres. Onde era que estava o amor dele? Era no próximo? Era não, irmão. O amor daquele jovem estava nas coisas perecíveis, nas coisas materiais, nas coisas supérfluas. E nessa tarde eu quero te dizer, se tu se enquadra nessa palavra, então larga essas coisas materiais, bota em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. A Bíblia diz lá em 12:33, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. De Lucas: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tira de ti a ansiedade. A Bíblia diz lá, louvado seja o nome do Senhor, começando no verso 28, se eu não me engano, até o 33. Por que vocês estão ansiosos no que há de comer, no que há de calçar, no que há de vestir, né? Aleluia. Nem os ímpios, né? Não se preocupe, nem falta nada para eles. E nem os pássaros, né? Que não tem aonde juntar, não tem aonde dormir, né? Mas todos os dias dorme, todo dia come, né? Nem os lírios do campo, né? Que nem Salomão em toda a sua glória foi tão belo e tão limpo como os lírios do campo. Mas quando é no final da tarde está todo murcho, tudo é vaidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, para tu participar do corpo do Senhor, né? Para que tu não venha ser aí indignamente, tu tem que se lembrar que tu não foi comprado por coisas perecíveis, né? Como prata e como ouro, mas foste resgatado, né? Da conduta, tu foi resgatado da conduta fútil e herdada de vossos pais, mas com sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem culpa e sem mancha, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por causa de vós, por causa de mim, por causa de você, né? Bom, aí ele diz assim: ele acreditais em Deus que o ressuscitou dos mortos, ele lhe deu glória, de modo que a vossa fé é esperança e estilo em Deus. Aí a Bíblia diz assim: quando para mim ceiar, eu também tenho que ter um amor fraternal, meu irmão. Eu tenho que ter um amor fraternal, e a igreja de Corinto não tinha esse amor fraternal. O povo de Corinto não andava na fraternidade. O povo de Corinto não tinha isso, irmão. O povo de Corinto não tinha isso. Que disse: olha, então, por isso que vocês examinaram vocês mesmos, vocês não serão julgados. Vocês não são julgados. O eu, irmão, o eu é coisa terrível. Eu passei, eu orei, a irmã foi curada, eu prego, isso aí que ele está pregando eu já sei, essa palavra aí eu já estudei, eu já levantei o estudo, já se converteu, você não sabe de nada, meu irmão.
Você não sabe, nem eu, nem você sabe de nada. Meu amigo, se não for a misericórdia de Deus, se não for a graça eterna do Senhor Jesus Cristo, o que será de nós? O que será de nós? Me diga. O que será de mim? O que será de você? Né? Então, nós temos que ter amor fraternal para participar da ceia do Senhor. Amor fraternal, irmão. Mas que amor fraternal é esse? Aí, ó, tendo purificado as vossas vidas na obediência. Mas obediência a quem? Em obediência ao quê? Em obediência ao que é a verdade para viver um amor fraternal. É. A verdade, irmão. Obedecer. Aí tem gente que diz que obedece e vive na mentira. Vive no engano. Se prostituindo. Né? Nesses últimos dias eu tenho visto tantas coisas com meus próprios olhos, irmão. E tem hora que eu olho e digo assim, meu Deus, o ser humano, ele é terrível. Um homem sem Deus, Senhor da glória, é como uma folha seca que cai no chão. Imagina aquele que está na casa de Deus e é pior do que um que está fora. Nesses últimos dias eu tenho visto gente, irmão, que não é crítica. Eu vi com meus próprios olhos. Eu tenho visto a atitude de pessoas, viu? De pessoas. Se conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Apocalipse a Gênesis. Mas eu tenho medo de um prostituto, de um adúltero, de um mentiroso, de um enganador. Tenha cuidado, irmão. Olha, quando ele fala aqui de se discernir, tem uma coisa que também que falta em nós, nos últimos dias. Peça a Deus discernimento, meu irmão. Peça a Deus discernimento. Cuidado com quem tu anda. Cuidado até quem está deitado do teu lado no quarto, na hora que tu vai dormir, que tu vai descansar teu corpo. Tem cuidado. Pede discernimento. Certo? Lá vai dizer, a tua confiança é no Senhor. O teu verdadeiro amigo é o Senhor. Viu? Às vezes tu tá dormindo com um monstro. Às vezes tu tá dormindo com uma serpente. E tu não sabe, há muitos e muitos anos. Tenha cuidado. Viu? Faça a vontade de Deus. Viva para Deus. Se volte para Deus. Entra no teu quarto e ora para tu ver. Ele vai falar no teu íntimo quem tu é. Ainda vai te mostrar quem é que está ao teu lado. Mas como é que eu vou enxergar se eu estou cego? Quando eu estou cego, quando eu estou na ignorância, no pecado, como é que eu vou enxergar? Aí a Bíblia diz, estou falando aqui de 1 Coríntios, do capítulo 11, do versículo 17 até o 33. A palavra que eu estou falando aqui está no contexto. Está no contexto bíblico. Aí ele diz, olha, tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade, para viver um amor fraterno e sem hipocrisia. Para mim fazer parte do corpo de Cristo, eu tenho que amar as pessoas sem hipocrisia e amar uns aos outros intensamente, de coração puro, irmão. Você sabe o que é hipocrisia? Você sabe o que é a palavra hipócrita? Você sabe por que Jesus chamava os fariseus de hipócrita? Hipócrita, irmão, é que nem um ator de teatro, um ator de novela, um ator de televisão. Ele se incorpora ali naquele personagem, mas ele não é aquele personagem. Ele não, na vida real, ele não vive como aquele personagem, e nem pratica o que aquele personagem pratica, e nem vive o que aquele personagem pratica. Certo? Ali ele está vivendo outra pessoa. Ele está dando a vida a uma pessoa anonimata, uma pessoa anônima. E tem pessoas que estão anônimas também no reino espiritual. Essa é nova, pega aí, viu? Pega aí que o céu está se abrindo nessa tarde. Pega aí, viu? Pega essa aí. O importa é aquela pessoa anônima. Você está entendendo? Ele vive, ele demonstra ser uma pessoa, mas por dentro ele é totalmente diferente. Ele é outra pessoa. Ele demonstra ser o que? Foi o que Jesus disse. Você anda no meio do meu povo, né? Andando como sapatinho de lã, mas o coração interior de vocês é de lobo devorador, meu irmão.
Muitas pessoas chegam até a nós bem mansinho, né, irmão? Né? Arrodeando devagarinho por ali, puxa a conversa dali, puxa a conversa dacolá, e vai e volta, e vai e vem. Quando a fé quer devorar a nossa fé, devorar a nossa vida espiritual, a nossa vida material, às vezes quer devorar até a nossa vida conjugal, às vezes quer devorar nossas amizades, devorar o nosso ministério. Aí como é que, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você, isso aí não importa. E eu posso participar da ceia do Senhor sendo desse jeito? Aí? Posso não, irmão. Mas se eu for me examinar a mim mesmo, e eu andando como importa, eu vou ceiar. Porque o texto diz aqui que se nós examinar nós mesmos, nós não seremos julgados. Mas quando o Senhor julga, é para a nossa disciplina, para a nossa conduta, para que nós venhamos mudar. E as pessoas não querem receber disciplina. As pessoas não querem ser disciplinadas. As pessoas não querem ir até lá à frente do altar e se reconciliar com o Senhor. Vergonha é do diabo, irmão. Preguiça é do diabo. Vergonha é do inimigo. Esse negócio de vergonha, irmão, isso é coisa do inimigo. Você está entendendo? Você tem que ir lá mesmo lá. Porque o apóstolo Paulo disse que a nossa vida é que nem uma carta, é para ser lida. Se você errou lá no passado, e se você se reconciliou, você está limpo. Ora, meu irmão, quem vai te justificar é a própria palavra. É o próprio Deus. Não é a língua de A nem a língua de B, não, que não gosta de ti, não. Porque as pessoas que não gostam de ti, a pessoa rancorosa, a pessoa que anda com mágoa, ela nunca vai ver a tua purificação. Ela nunca vai aceitar, certo? A tua restituição. Ela nunca vai aceitar, né, que tu tá de pé, que tu tá levantado, que tu é uma nova criatura, que tu se reconciliou, que tu alcançou a graça, que tu alcançou o perdão de Deus, que tu alcançou a misericórdia. Eles não vão não, irmão. Eles vão olhar só pro teu passado. Aí esses aí que estão dentro da igreja, que estão te criticando, olhando na hora da ceia, estão ceando para a própria condenação. Mas tu que tá indo lá se arrepender, tu está recebendo a justificação do céu. Você está entendendo? Então ele diz, ó, isso eu estou aqui em Pedro, no contexto lá de 1 Coríntios. Estou falando de amor, estou falando de sacrifício, estou falando de purificação, né? Aí diz assim, ó, amai-vos uns aos outros inteiramente de coração puro. Aí outro contexto, estou falando de limpeza. O que é que a Bíblia fala lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a mim. Verão a mim. Verão a Deus. Então, quer dizer, se eu estou limpo e amo sem hipocrisia, amo com o coração puro, né? Eu estou vendo um Deus todo dia na minha vida, estou vendo um agir de Deus na minha vida, eu estou apto para amar o meu próximo como a mim mesmo. E para mim participar da ceia do Senhor, eu tenho que amar o próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ei, irmão, está difícil. Hoje está difícil. Renasceste não de uma semente perecível, mas de uma imperecível, por intermédio da palavra de Deus, viva e permanente, né? A Bíblia diz que ela é viva e ela é permanente. Aí a Bíblia diz lá, contexto também, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é o que? Ela é eficaz, é apta para discernir e penetra até juntas e medula e faz divisão entre o corpo, alma e espírito. Aí no versículo 3 a Bíblia diz, e não há nada em oculto e não há nada escondido, e todos os nossos pensamentos estão nus e estão despidos de que um dia você há de tratar. Então, aí ele diz, por ele acreditais em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé, a esperança está em Deus. Louvado seja Deus. Então, a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi evangelizada. Se a palavra de Deus, irmão,
ela permanece para sempre em ti. Tu é uma pessoa que é permanente. Eu vou dizer e vou repetir todas as lives que eu digo aqui. Tu serás como aquela casa que foi edificada sobre a rocha, Mateus 7:24. Né? Palavra viva, palavra rema. O próprio Jesus disse que ele é o pão vivo. Pão vivo. Então, voltando aqui para Coríntios, né? Ele fala, mas quando somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejais condenados com o mundo. Olha aí, olha a diferença, né? Olha a diferença. Mas ele diz, mas há muitos fracos e doentes, e muitos já adormecem. Por quê, irmão? Porque tem pessoas que ceiam para a sua própria condenação. Tem pessoas que ceiam de qualquer jeito, irmão. Ceia amancebado. Você sabe que essa palavra amancebado no interior é a pessoa que vive junto, vive amigado, vai ceia, está no adultério, está na fornificação, né? É duro não, irmão. Isso não é duro não. É a palavra, né? É a palavra de Deus que nos transforma. Né? Então, naquele tempo ali, até a divisão, olha aí a divisão que tinha lá, né? A divisão da comunidade nasceu do Senhor, porque ali tinha muitos ricos. Os ricos eles iam primeiro, né? Não trabalhavam, ficavam nas suas casas e iam no dia da ceia, comia tudo, pegava do bom e melhor, deixava só o resto dos pobres. Eles achando que era comida, que era para se alimentar. Tomava todos os sucos, o vinho, não sei o que tinha lá, e deixava uns esperando uns pelos outros. Não esperavam uns pelos outros. Por isso que ele diz assim, olha, então quando vocês forem ceiar, esperai um pelos outros, né? Em comunhão. Mas ali havia uma divisão naquela comunidade. E essa divisão, trazendo para hoje, nós vivemos essa divisão também. No reino espiritual. O evangelho faz junto, né? Pessoas vivendo aí, proclamando um evangelho de barganha, de lavar em celebral, mas não pregam o evangelho confrontando o pecado. Confrontando o pecado. Porque o próprio Jesus disse, olha, fazer existe em memória de mim. E você está fazendo isso em memória de quem, meu irmão? Hein? Deixei nos comentários aí. Louvado seja Deus. Eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho nada. Mas Deus me deu o dom de pregar a sua palavra e eu vou pegar a palavra dele, em tempo e fora de tempo. Usa às vezes as redes sociais aqui para falar do amor de Deus, né? Porque, irmão, porque a incompatibilidade entre a ceia do Senhor e os sacrifícios aos ídolos, ali também era um problema. Porque aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 15, o que é que Paulo fala? Falo como sábios, julgai-vos o que digo, né? O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque sendo um pão, somos um corpo, embora muitos, pois todos participamos de um só pão. Vede, ó Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são participantes do altar. O que digo, portanto, que a carne sacrificada aos ídolos é alguma coisa? Ou o ídolo é algo? Não, mas aquilo que sacrifico é aos demônios e não a Deus. Não quero que vos tornei participante dos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não poder participar da mesa do Senhor e da mesa do demônio.
provoca ciúme no Senhor e somos acaso mais fortes do que Ele? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Um texto desse não precisa nem de eu explanar. Havia uma incompatibilidade entre a ceia do Senhor e o sacrifício aos ídolos, irmão. É o sacrifício aos ídolos, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? O autor aqui, ele retorna à temática das carnes sacrificadas aos ídolos, né? Mas mas só que em uma perspectiva diferente, né? Na 1 de Coríntios, dado que a pergunta é a possibilidade de participar dos banquetes e rituais nos quais, né, é servida a carne procedente de tais sacrifícios. Nesse segundo caso, Paulo responde, né, negativamente, né? Aí Paulo diz assim, dado, né? Aí Paulo começa a dar o quê? Dá um ato de significação, né? A conclusão, né, com tais rituais religiosos, né, de forma sintética, né, trata da comunhão estabelecida entre os membros da comunidade a participarem da ceia do Senhor, né, e alimentar-se do mesmo pão. Então, quer dizer, não podia, né? Então, Paulo reafirma que a própria ética e a caridade, o agir cristão, tem em Jesus Cristo não apenas um modelo de como viver virtuosamente, mas também, sobretudo, o seu fundamento, né? Então, quer dizer, louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo aqui, ele estava falando aqui da incompatibilidade entre a ceia do Senhor, né? Ele fala, mas fala como sábado, julgai-vos o que digo, né? O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue do Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque sendo um pão, somos um corpo, né? Se é só um pão, então somos um corpo, né? Vede, Israel, segundo a carne, os que comem o sacrifício não são participantes do altar, né? O que digo, portanto, que a carne sacrificada aos ídolos é alguma coisa? Ou que o ídolo é algo? Não mais. Aquilo que sacrifico aos demônios e não a Deus, não quero que vós torneis participantes dos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E hoje, meu irmão, tem gente que participa da mesa dos demônios e quer participar da mesa de Deus. Tem pessoas hoje que tomam do cálice do inimigo, né, e quer participar do cálice do Senhor. Meu amigo, hoje eu compro para você tem coragem de mamar no peito de uma onça, viu? Ó, eu quero te dizer uma coisa, viu? A conta vai chegar, viu? A conta vai chegar, né? A conta vai chegar, porque isso provoca ciúme no Senhor, e somos acaso mais fortes do que Ele, o texto fala aqui, né? Causa da consciência. Mas se alguém vos disser isso, sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos informou da consciência, né? Digo, não a vossa consciência, mas o do outro. Ora, porque a minha liberdade seria julgada pela consciência do outro. Se eu participo dando graça porque sou blasfemado por aquilo pelo qual eu rendo graças, portanto, quer comais, quer bebeis, quem faça algo, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, irmão, para a glória de Deus. Para Ele. Para a glória dEle. A exaltação dEle. Né? Para a grandeza dEle. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, falei aqui disso, né? De que vocês, louvado seja o nome do Senhor, já é 3h50, né? Tá com 50 minutos, não quero cansar vocês, e vocês tenham um ótimo resto de sexta-feira na presença do Senhor. Agora, se lembre, viu? Se lembre, viu? Tenha cuidado, certo? Tenha cuidado porque o negócio é sério.
Louvado seja o nome do Senhor. O negócio é mais sério do que você imagina. Certo? Então, analise. Viu? Analise esse texto. Certo? Analise esse texto devagarinho. Vá meditando. Né? Eu estou aqui para aprender com vocês. Certo? Eu estou aqui para aprender com vocês. Tá entendendo? Eu estou aqui para aprender com vocês. Né? Eu estou aqui para aprender com vocês. E mais nada. Só isso. Para aprender com vocês. Então, examine aí esse texto aí. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Nessa tarde. Amém?